Hoje no congresso, na palestra de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro passo para você subir na vida. Qual é o primeiro passo? Espírito. Tem um versículo que fala, vamos ler o versículo primeiro aqui da palestra. O espírito firme sustém o homem na doença, na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Já foi provado cientificamente que quando uma pessoa está lutando contra uma doença, o organismo consegue saber se aquela pessoa quer viver ou não. Porque o que é o espírito? O espírito do ser humano é justamente a fé. Porque fé é certeza, fé é convicção. Quando a minha fé está em alta, eu creio que tudo posso naquele que me fortalece. Quando a minha fé está em baixa, basta um probleminha para me derrubar. Basta um probleminha para me deprimir. Basta um probleminha para que eu me renda, eu desista. Então o espírito forte é a fé sobrenatural. Por exemplo, deixa eu falar um exemplo muito claro. Aqui no livro de Isaías, no versículo 11, fala de 7 atributos, 7 qualidades que Deus dá a uma pessoa quando ele entra dentro dela. A primeira qualidade diz assim: repousará sobre ele, do trono de Jessé, pai de Davi, sai um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeiro Espírito é do Senhor. Esse Espírito do Senhor é uma força dada por Deus sobrenatural para o ser humano. Entenda, existem pessoas que o espírito dela é abatido. Existem pessoas que ela pode enfrentar o que for, mas o espírito dela é o quê? É forte. Aquela que tem o espírito abatido é porque dentro dela a fé dela está em baixa. E ela está focada nos seus problemas. Então ela só espera o pior e só pensa no pior. Aquela de espírito forte, ela está focada primeiro no seu objetivo e segundo, na promessa de Deus e segundo no seu objetivo. Então ela pensa: o que eu não posso fazer, Deus pode. A porta que eu não abri, Deus vai abrir. Então ela vive o sobrenatural. Muito bem. Ali diz que o primeiro atributo, a primeira qualidade que Deus dá a uma pessoa quando ele entra dentro dela é o Espírito do Senhor. Que Espírito do Senhor é esse? É o Espírito da força. Davi, quando venceu Golias, antes de vencer, o profeta ungiu ele com um chifre. Chifre representa força. A Bíblia diz que quando o óleo caiu na cabeça de Davi, ele foi possuído pelo Espírito do Senhor. O que aconteceu depois? Ele foi levar comida para os irmãos, tinha um gigante. Isso é texto e isso é facto. O gigante pedia um homem para lutar contra ele. E não houve em Israel um homem com coragem suficiente para lutar contra quem? Contra o gigante. E aí a Bíblia diz que quando Davi viu, acendeu dentro dele uma revolta, porque o gigante humilhava. Não tem homem em Israel não? Para vir lutar comigo? Dá-me um homem. Quem ia? Quem tinha o Espírito do Senhor. Quando Davi viu aquilo, perguntou: o que é isso? O gigante está afrontando. Eu vou lá. Que é isso? Você é uma criança? Eu matei um leão, matei um urso que defendia as ovelhas. Eu vou derrubar esse gigante. E o rei não tinha quem mandar, mandou Davi. Da onde vinha aquela força? Isso é loucura. É o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor te dá uma força sobrenatural. E eu digo que isso é facto, sabe por quê? Eu lembro que tinha uma vizinha, hoje eu entendo por quê, ela manifestava um espírito. 4 polícias não seguravam ela. A mulher manifestava, disse que era crise de loucura, mas era demônio. Hoje eu sei que é demônio. Aquele demônio dava uma força para aquela mulher, que 4 polícias tinham trabalho para segurar a mulher. O mesmo acontece do contrário com Deus. Quando Deus se aposta de uma pessoa, porque essa crê, porque essa se entrega, ela passa a ter uma força sobre nada para ela. Claro, as atitudes dela é pautada na obediência a quem? Ela não fere ninguém, ela não maltrata ninguém. Não é fanatismo, é fé. Fanatismo é a pessoa querer
o seu objetivo a todo, e não é assim com Deus. Obediência, tu crê, obedece e Deus faz. E tu faz a tua parte. Davi derrubou o gigante. Depois derrubou 1.000, 10.000, se tornou rei de Israel. Aquela força vinha de Deus. Quando Israel não tinha rei, se você pegar o livro de Juízes, o anjo apareceu para a mãe de Sansão e falou assim: você vai ter um filho. O povo de Israel estava oprimido, não tinha rei, Deus tinha que levantar alguém para julgar o povo. Deus falou para a mãe de Sansão: tu vai ter um filho, ele vai ser nazireu. Não corta o cabelo dele, de nascença ele já vai nascer com uma força extraordinária. E a Bíblia diz que quando os inimigos vinham, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, que Espírito é esse? É a força sobrenatural, é a coragem, é a ousadia, é algo que vem de Deus para aquele que tem um pacto com ele, uma aliança. Se apossava de Sansão, que com a queixada de jumento, ele derrubou 1.000 homens. E não é história em quadrinhos. O homem tinha uma força sobrenatural. Então, de repente, teu espírito está abatido. Basta alguém dizer assim: tu está velho, não vai conseguir nada. Você já vai abaixo. Tu é pobre, não vai ter nada na vida. Já vai abaixo. Essa doença vai te matar. Já está abaixo. Esse é o problema. Quando a pessoa tem o espírito abatido, qualquer coisa derruba ela. Quando a pessoa tem o Espírito do Senhor, pode vir o que vier, ela vai dar a volta por cima. Não pelos méritos dela, mas porque quem está com ela é mais forte que o problema dela. Qual é o teu espírito? Ah, pastor, eu estou aqui pedindo para o mundo acabar em barranco para eu morrer encostado. Se eu cair numa cova e alguém fizer, tira, não, joga uma pá de terra em terra. Estou desanimado. Então hoje tu tem que pedir para Deus: Senhor, me ajuda a mudar o meu espírito. Muito bem. Vamos continuar. Em qualquer âmbito profissional é fácil ver como há pessoas que sobressaem pela sua perseverança e espírito que dedica ao trabalho. E isso faz com que superem outros colegas que possuem a capacidade intelectual bastante mais elevada. Detalhe: há uma grande diferença do entusiasmo, da empolgação, do positivismo e do Espírito de Deus. Qual é a diferença? Existem muitas pessoas aí fora que conquistam pela sua determinação, pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua intrepidez, etc. e tal. Mas elas não são permanentes, não perseveram. Elas chegam numa etapa da vida delas que, quando elas enfrentam certas coisas, por elas não ter a resistência que vem de Deus, elas vão o quê? Vão abaixo. Porque existe problema que tu só consegue vencer com quem? Com Deus. Parece claro que nas pessoas motivadas há toda uma série de sentimentos e fatores emocionais que reforçam o seu entusiasmo. Tem erro de português aqui, tá? Seu entusiasmo, com sua persistência perante os contratempos normais da vida. Por outro lado, há de espíritos fracos que são vencidos por algum sentimento que as faz sentir, são vencidas por alguns sentimentos que as faz desistir diante do quê? É o que nós acabávamos de falar. Continuando. A fé de uma pessoa nas suas próprias capacidades tem um surpreendente efeito multiplicador sobre essa mesma capacidade, ou sobre essas mesmas capacidades. As atitudes que ela apresenta diante das situações é o que determina se o resultado ou se os resultados serão positivos ou não. Pode observar-se claramente, por exemplo, nos esportes, os treinadores sabem bem que, em determinadas situações que atingem o psicológico dos seus atletas, eles rendem o quê? Menos. Quando uma pessoa sofre, um fracasso, ou se encontra perante um ambiente hostil, é fácil que se sinta desanimado, desvitalizado, com falta de energia. É claro que na luta pela realização dos nossos objetivos, não podemos esperar o incentivo de todos ao nosso redor. Ponto. Eu sei que o tempo não ajuda, mas deixa eu falar uma coisa para você.
Aqui diz que diante dos fracassos, do ambiente hostil, a pessoa fica desanimada, desvitalizada, com falta de energia e acaba desanimando. Muito bem. Como vencer isso? Lá no livro de 1 Samuel 20:30, fala que Davi estava voltando da guerra. Quando ele chegou, olha o psicológico, né? Quando ele chegou, a cidade queimada, os inimigos deram com ímpeto contra a cidade, levaram esposas dele e dos soldados, filho, queimaram tudo e levaram tudo. Imagina você chegar e a casa está o quê? Queimada. Já mexeu com o psicológico. A esposa e os filhos levados cativos. A Bíblia diz que os homens de Davi começaram a chorar. É normal. Davi chorou. É normal. Só que aí, imagina, todo mundo chorando. Já mexe com o psicológico. Existem situações que você só consegue vencer com o Espírito de Deus, com a força. Os homens começaram a culpar Davi, dizendo que ia apedrejá-lo. De repente você está enfrentando isso. Tem gente te culpando por determinadas coisas na tua vida que foge da tua condição. A Bíblia diz que Davi se angustiou. Davi chorou também. Só que aí é que entra o espírito do vencedor. O espírito do vencedor, a diferença é que a pessoa conta com Deus na hora da luta. Porque você pode saber o que for, você pode ter a experiência que for, você pode ter o conhecimento que for, você pode ter o pensamento positivo que for, tem problema que vem para derrubar. E todo mundo caiu. A Bíblia diz, Davi se reanimou no Senhor. Ele conseguiu sair daquele meio, imagina o psicológico, o povo tudo chorando, todo mundo querendo apedrejar ele. Ele não sabia onde os inimigos estavam, para onde foram. Ele conseguiu sair daquele meio, foi até o profeta, pegou a estola sacerdotal que eles usavam para orar e consultou Deus. Fez uma oração e perguntou a Deus, Senhor, perseguirei esse bando, alcançá-lo-ei? E Deus respondeu ao profeta da maneira que Deus responderia e disse a Davi, persegue. Então, mesmo abatido, mesmo com o psicológico abalado, mesmo para baixo, cheio de gente do lado, desmotivada, ele encontrou força em quem? É isso que você tem que fazer. Se tu for tentar resolver teu problema na força do teu braço, não vai dar em nada. Deus diz, persegue que você vai alcançar. Olha como que Deus trabalha com quem confia. Eles foram, 600 homens, já tinham chegado de uma guerra, cansados. No meio do caminho, 200 ficou para trás. Mais um problema. Ficou só quantos? E ele continuou. Para onde? Vocês não sabiam para onde ia. Mas quando tu confia em Deus, Deus sempre abre uma porta. Quando tu é fiel. Eles encontraram um homem que fazia parte do bando, que adoeceu e deixaram ele para trás. E eles encontraram um homem, deram o pão, o homem estava doente, não perguntaram nada, cuidaram do homem, deram o pão, comida, e aí chegaram até ele e falaram, então, de onde que você é? Olha como que Deus trabalha. Eles não sabiam onde os inimigos estavam, eles não sabiam para onde ir, mas Deus sempre abre uma porta e dá uma direção. Ele falou, não, eu faço parte do exército tal, nós demos com ímpeto contra Ziclag, e eu fiquei doente, me deixaram para trás. Aí Davi falou, opa. Aí Davi revelou, olha, a cidade era nossa. Ele, não, por favor, não me mate, não vamos te matar não. Nos leva até o bando. E o homem levou. Por isso que eu digo, nunca despreze ninguém. Tem gente que anda no salto. Eles poderiam desprezar o coitado, mas aquele coitado foi a saída para eles. Tem gente que é arrogante, despreza, só trata bem quem está acima dela. Quem está acima dela, sim senhor, oi, tudo bem? Um dia tu vai precisar dessa pessoa e você não vai ter. Escreva o que eu estou lhe falando. Principalmente você que despreza. Porque está escrito, à medida que você medir, você vai ser medido. Quem despreza vai ser desprezado. Quem engana vai ser? Por favor. Se eles desprezassem aquele homem, eles estavam deixando passar aqueles que iam levar eles à solução. E o homem guiou eles até o bando, e houve a peleja,
que é a guerra que tu tem fora, eles venceram. Levaram de volta as esposas, os filhos, a riqueza e o despojo. A riqueza dos inimigos eles tomaram. O que era uma perda se tornou em ganho. O que aos olhos humanos era o fim, foi o começo de uma nova história. Por isso que eu digo para você, se tu está firme, aquilo que parece o fim, Deus vai dar uma virada. Aquilo que parece o teu fim, Deus vai fazer disso uma nova história. Se você tiver esse espírito. Para concluir, tem um nome aqui americano, vou ler rapidinho, desculpe se não ler conforme, tá? Matt Biondi, creio eu, estrela da equipe de natação dos Estados Unidos, nas Olimpíadas de 88, tinha muitas esperanças de igualar a proeza de Mark Spitz, né? Em 72, queria bater o recorde. Ganhar 7 medalhas de ouro. No entanto, Biondi ficou em terceiro lugar na primeira das suas provas, os 200 metros livres. E na prova seguinte, os 100 metros mariposa, foi de novo desterrado para o segundo lugar, no sprint final. Os comentários, ou os comentadores desportivos, predisseram, né, que aqueles fracassos desanimaria Biondi, que tinha partido como favorito em ambas as provas. Porém, e contra todas as expectativas, a sua reação não foi de desânimo, mas sim de quê? Superação, pois ganhou as medalhas de ouro nas 5 provas restantes. Ou seja, o que tem o espírito de vencedor tem tendência a considerar que os seus fracassos se devem a algo que pode mudar. De repente, o que estava dando já não está dando mais. Tu tem que partir para outro lado. Mas não é porque você fracassou num ou dois que tu tem que considerar que vai fracassar nos outros. Tu tem que buscar uma estratégia. Tem que pedir a sabedoria. Deus diz, peça a sabedoria. Os que têm espírito de vencedor têm tendência a considerar que os seus fracassos se devem a algo que pode mudar. E por isso é mais fácil que na ocasião seguinte lhes saia melhor as coisas. Quer dizer, eles pensam, eu preciso mudar nisso, naquilo, e vou lá e mudo. Em contrapartida, os pessimistas atribuem os fracassos a obstáculos que se consideram o quê? Incapazes de modificar. Então, se você perdeu de um lado, não se considere um caso perdido. Deus vai te dar capacidade e vai abrir uma outra porta para você. Então, eu quero orar agora, finalizando, para que Deus te dê esse espírito de vencedor, que está numa fé sobrenatural na palavra dele. Desistir? Nunca. Render-se? Jamais. Amém?